Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a primeira lavagem das fraldas ecológicas, dos absorventes. São fraldas, algumas eu comprei, algumas eu ganhei, e a gente vai fazer a primeira lavagem. Primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o teste para saber se elas estão permeáveis ou impermeáveis. Então a gente vai fazer esse primeiro teste. Eu vou fazer aqui com vocês, para vocês olharem junto comigo. Então eu tenho aqui comigo alguns absorventes. Esses absorventes aqui são da Nós e o Davi. Eles são todos de Melton. Tá vendo? Não sei se a claridade vai atrapalhar, mas aqui são todos de Melton. Esses são os de faixa. E eu também vou lavar os outros absorventes também de Melton, né? Esses daqui de Melton dobráveis. E esse aqui que é tipo uma flanela, bem reforçado. Então a gente vai lavar, né? Vai fazer essa primeira lavagem. E como é que é feita essa primeira lavagem? A gente vai fazer o teste na torneira. Se tiver impermeável, a gente vai colocar tudo na máquina e colocar o shampoo anti-resíduo, tá? De qualquer maneira, eu vou fazer a lavagem com shampoo anti-resíduo. Mas é bom fazer o teste se você tem absorventes ou capinhas que estão impermeáveis, você pode usar o shampoo já direto. Você pode fazer o teste antes, é o que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá, vamos fazer o teste se os liners se eles estão impermeáveis ou não. Então a gente coloca um fiozinho de água aqui simulando o xixi e a gente coloca, ó, esse aqui eu percebo que ele tá impermeável, porque ele forma uma poça de água que tá andando. Não sei se dá pra vocês verem, mas a poça de água tá andando aqui no absorvente. Vou fazer do outro lado. Ó, a mesma coisa. Ó, a pocinha de água tá andando, ó. Então, esse aqui está impermeável. Esse azulzinho que eu comecei a fazer o teste, ele rapidamente absorve. Então, esse aqui não veio impermeável desse lado. E desse lado também não, mas esse aqui já veio impermeável. Então, a gente tem que ir fazendo o teste. Eu tenho alguns outros aqui, tá? Nessa corzinha marrom. Esse tem alguns pontos que não sei se dá pra ver as gotinhas andando, ó. Alguns pontos ele absorve bem, outros ele demora um pouquinho mais, então fica umas gotinhas andando, dá pra ver ali, ó. Vamos testar o outro lado. O outro lado absorve um pouco mais, mas ainda tem algumas gotas que não estão absorvendo. Ó, algumas gotas absorvem mais rápido e algumas ficam passeando. Esse pontinho branquinho aqui é porque fica passeando, então em alguns pontos está um pouco impermeável. A mesma coisa com esse. E com esse aqui também, alguns pontinhos impermeáveis, alguns não. Então, a gente vai fazer agora o teste com os absorventes. Então, esse é o da Nós e o Davi, da etiquetinha. E esse é o de faixa, vamos ver. Ó, ele veio, sim, impermeável. Não sei se dá pra vocês verem aí no vídeo. Que eu vou jogar a água e a água vai escorrer, ó. Então, significa que ele não tá absorvendo imediatamente. Ó. Então, é porque precisa passar um shampoo anti-resíduo, fazer algumas lavagens para poder melhorar a absorção. Esse é o da fralda Cremer, que eu ganhei. Vamos fazer o teste. Ele tá mais rápido a absorção, mas tem alguns pontos também que você percebe que a água anda, ó. Ó, não absorve, anda. E vamos ver os absorventes de faixa. Esses aqui são os de faixa não, os dobráveis. Esses são da Maiaru. Mesma coisa, ó. Alguns não estão absorvendo totalmente. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a lavagem para tirar essa parte impermeável que vem, que costuma vir mesmo, é comum. Esse aqui é da Nós e o Davi, o noturno, também, ó. Então, a gente vai fazer isso aí. E já volto. Então, gente, o que acontece? Eu vou fazer o teste também nas capinhas, que a gente vai bater tudo numa máquina só. Essa aqui é a noturna da Maiaru, tá? Ela é tipo uma flanela e ele é inteiro o bolso. Vamos fazer o teste. Põe aqui o fiozinho
eu percebo que ele tá um pouco mais absorvente do que ele tá absorvendo mais água do que os absorventes em si. Mas ainda tem alguns pontos que ele tá acumulando. Ó, que se você virar, ele pinga umas gotinhas. Então, ele também precisa. Esse é o do Nós e o Davi. Essa é a capinha. Vamos fazer o teste. Percebo ele bem absorvente, já imediatamente, mas ele não dá aquela sensação de toque seco totalmente, como promete, talvez porque esteja acumulando mais água aqui. Então, a gente vai fazer isso com todos. Eu procurei aqui um shampoo anti-resíduo da Pantene na minha cidade, não encontrei. Então, eu comprei esse aqui, tem até o valor. Aqui tá o valor dele, tá? Então, ele tá R$14,90. Ele é da Frison Deluxe. Então, ele é limpeza profunda, shampoo anti-resíduo, tá? E o que a gente vai fazer? Colocar 2 colheres de sopa para uma máquina cheia. E aí, depois a gente vai deixar secar e a gente vai ver se realmente conseguiu limpar ou não. Dependendo, a gente faz uma outra lavagem ou até uma terceira lavagem. Então, tudo é teste. Então, aqui, para essa primeira lavagem, eu já vou usar o shampoo anti-resíduo e vou fazer o teste para saber se a gente conseguiu esse resultado esperado. A parte de colocar na máquina. Eu já coloquei as 2 colheres de shampoo anti-resíduo, já coloquei no fundo aqui todos os absorventes e os liners laváveis que a gente fez o teste. E agora, por cima, a gente vai colocar as capas, tá? Então, eu dei preferência de colocar por baixo, porque o mais importante é o absorvente, tá? Porque é ele que vai ficar com a parte do xixi, principalmente se já for usado, tá? Então, é bom que ele fique no fundo para poder ter uma limpeza, garantia de limpeza mais profunda. Tem que retirar todos os botões aqui. Ela tem que estar abertinha dessa forma para colocar na máquina, tá? Não pode colocar ela fechada. Então, retire todos os botões que estiverem regulados. Ó, se estiver aberta, se estiver fechada, você vai abrir, retirar tudo e colocando na máquina. Aqui estão todas as fraldas, tá? Tem cerca aí de 24 capas. E também essa média de absorvente. Essas aqui são as funções da minha máquina, ela é uma máquina super simples, então não tem mistério nenhum, a máquina que todo mundo tem em casa, ela tem 11 quilos, então a gente vai ligar aqui. Então ela não tem chave de amaciante, então o que a gente vai colocar? Eu vou colocar, porque não pode colocar amaciante, tá? Eu vou tirar o enxágue econômico, a gente vai deixar lavar bastante. Eu vou colocar a Performance Turbo, porque na Performance Turbo ela vai bater um pouco mais, então vai tirar todo o excesso do shampoo anti-resíduo que precisa. E aqui eu vou colocar entre 1h30 ou 2h25. Então, nessa parte de 2h25, ele vai tirar manchas encardidas, isso é bom para quando a fraldinha... Ó, eu vou colocar aqui no alto, porque a máquina tá cheia até a boca. Isso aqui, gente, de 2h25 para mancha encardida é quando a fralda já é usada. Então, não é o caso. Então, eu posso colocar aqui ou 1h25 ou 1h30, né? Então, eu posso escolher entre esses dois. Então, eu vou fazer uma lavagem dia a dia. Se eu ver que não saiu o impermeável, eu volto e lavo com 1h30. A gente vai avaliando aí para saber se vai dar certo. Bom, pessoal, aqui eu já coloquei as fraldinhas para secar desde ontem. Então, já estamos no dia seguinte. Eu pendurei dessa forma aqui para economizar espaço. Você aproveita um botãozinho aqui e liga no botão de baixo, que aí você aproveita espaço no varal. E aí, seca rapidinho também. O que eu percebi? Eu percebi que essas capas aqui da Nós e o Davi secam mais rápido. Já saíram da máquina praticamente secas. Essas da Maiarum, por ter esse tecido aqui, que parece um veludo, ela acumula um pelinho, foi a primeira lavagem, ela já tá com pelinho. Sai também praticamente seca, porém a outra sai, essa de cá, da Nós e o Davi, sai mais seca. Então essa sai um pouquinho mais úmida. A respeito dos absorventes,
eu percebi que esses de faixa, eles demoram um pouco mais a secar. Eu tô com a sensação de que eles ainda estão úmidos. Eles demoram um pouco mais a secar. Esses aqui de Melton, que é o mesmo material, porém de dobrar, eles secam abertos. Então, eu percebi que eles já estão secos. E esses de faixa, eles demoram um pouco mais a secar. Os liners ontem mesmo já estavam todos secos, esses liners laváveis. Então, super rápido para secar. E daqui a pouco a gente vai fazer o teste para saber se continua impermeável ou não, né? Tanto as fraldas, as capas, quanto os absorventes. Então, a gente vai fazer o teste agora. Já deixei todos os absorventes e todas as fraldas secarem bastante. Confesso que esse absorvente de faixa, ele demorou um pouco mais para secar, mas agora já tá sequinho. E a gente vai fazer o teste para saber se tá impermeável. Só a gente deixar um pouquinho de água aqui. Ver se vocês conseguem ver. Ó, ele ainda escorre um pouco o xixi, porém um pouco menos que antes. Mas ele ainda tá escorrendo. Vamos ver, esse é o de faixa. Vamos ver o de dobrar. Esse não tá escorrendo. Do outro lado. Ó, então ele não escorre muito. Então esse tá bem absorvente. E o de faixa, provavelmente a gente vai ter que lavar mais pra ele passar um pouquinho mais de shampoo de resíduo, porque ele ainda tá escorrendo, tá vendo? Um pouquinho. Então, provavelmente ele vai precisar aí de mais umas 2 lavadas. Eu acho que com 3 lavadas é o suficiente para ele secar totalmente e a gente fazer um teste novamente. Vou fazer o teste aqui na capinha. Olha, ainda tá escorrendo um pouco, tá repelindo um pouco a água. Então, provavelmente essas capinhas vão precisar também de mais umas 2 lavadas. Então, o recomendado aí é fazer pelo menos 3 lavadas, até pelo menos ela soltar essa goma, né, e deixar de ser impermeável.